E a dica bônus pode parecer muito boba, mas é super importante. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Miranda e tá começando mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês 10 dicas pra vocês arrasarem nos estudos. E eu comecei a utilizar essas dicas a partir do meu segundo ano do ensino médio. E eu achava que elas só serviriam pra estudar enquanto eu estava no período escolar. Mas na verdade elas têm me ajudado muito na faculdade também. Eu tô no primeiro período, pra quem não sabe, né? Se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu falei um pouco sobre a minha faculdade e tal. Então eu vou deixar aí nos cards, não deixe de assistir. No final eu vou apresentar uma dica bônus. Então no total serão 11 dicas pra você tirar notas máximas nas suas provas, na escola, na faculdade. E para você arrasar com seus estudos e conseguir assimilar tudo. Então, chega de enrolação e vamos para os passos. O primeiro passo é: descubra qual é o seu horário de produtividade. Ah, Larissa, mas como assim horário de produtividade? Bom, horário de produtividade é o momento do dia em que você está mais ativo. É o momento que o seu cérebro vai trabalhar melhor, o momento que você vai conseguir assimilar melhor as matérias. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Eu não consigo estudar na parte da manhã. Eu consigo assistir a aula, anotar as coisas e tal, mas na parte da tarde eu tenho que revisar tudo que eu assisti nas aulas de manhã. Porque de manhã eu não funciono. Então, por exemplo, para assistir aula até dá, porque principalmente agora no período remoto, né, gente, eu consigo rever as aulas de tarde, então me ajuda muito. Porque de manhã realmente eu não funciono, eu não consigo assimilar muito bem as coisas, então o meu período de produtividade é das 2 da tarde até 8 da noite. Depois de 8 horas da noite eu também não funciono mais, eu já fico com sono, com vontade de dormir, ficar só deitada. Então, descubra o seu período de produtividade. E como que você vai descobrir isso? Você vai ter que ir testando. Por exemplo, depois desses 10 passos que eu te passar, você tenta fazer uma rotina e tenta seguir ela durante uma semana. E aí, depois de uma semana, você vai ter descoberto qual o seu horário de produtividade. Porque eu tenho certeza que depois de uma semana você vai perceber se você funciona melhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque tem gente que estuda até de madrugada, porque funciona melhor. Então, descubra, abuse dos testes, testem vários métodos para vocês descobrirem realmente o que vai funcionar para vocês. Segundo passo, separe quais matérias você tem que estudar. Por exemplo, na maioria das escolas, no ensino médio, as pessoas costumam ter 11, 13 matérias. Na faculdade, eu tenho 7 matérias, então varia muito de pessoa para pessoa. Do ano escolar que a pessoa tá, da escola que estuda, se tá na faculdade, enfim. Mas separe, anota num papelzinho todas as matérias que você tem que estudar ao longo da semana. Terceiro passo, anotar qual horário que você tem aula. Ou seja, qual horário que eu vou estar ali de frente para o computador, ou quando tiver presencial, qual horário que eu vou estar na escola. Por exemplo, eu não tenho aula segunda nem sexta. Terça-feira eu tenho uma aula na parte da manhã e quarta e quinta eu tenho 3 aulas. Então, eu anotei em um caderno os meus horários de aula e quais horários que eu estou tendo aula durante a semana. Então, faça isso, anote qual horário que você vai estar em aula durante a semana, porque você também não vai perder aula para estudar nesse horário. Por exemplo, se você estuda na parte da manhã e o seu horário de produtividade é na parte da manhã, você não pode deixar de assistir aula para poder estudar. Aí você vai ter que ir se adaptando e tentando coisas novas, tentando alguns métodos pra você conseguir focar melhor na parte da tarde, porque você também não pode perder a aula na parte da manhã. Então cada pessoa vai acabar encontrando um método que vai satisfazer melhor o que ela precisa e o que ela tem que estudar. Quarto passo, faça um planejamento semanal. Pode ser no Word, pode ser um planner, pode ser numa agenda, num caderno, mas faça um planejamento semanal. Ajuda muito o seu cérebro a saber tudo que você vai precisar fazer. E é muito bom, gente, muito satisfatório você ir lá na sua listinha e dar um check lá. Inclusive, se for pelo Word, dá pra você fazer isso também. Então é super prático e é muito bom, porque
vai estimular o seu cérebro a cumprir aquela atividade. Eu, pelo menos, fico assim, eu fico lendo lá o que eu tenho que fazer no dia, e aí meu cérebro fica trabalhando o dia inteiro assim, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer aquilo, tem isso pra fazer, tem isso pra fazer. Então, é muito importante e muito bom também para você ver qual foi o seu rendimento durante a semana. Porque as tarefas que você não conseguir, coloca um xizinho lá para você saber que aquilo não funcionou, então aquilo ali não te chamou muita atenção durante o dia, para você ir modificando. O quinto passo é foque nas matérias que você tem mais dificuldade. Então, na hora de estudar, você não vai ficar pegando as matérias que você tem super facilidade e que talvez você ame. Por exemplo, na escola, eu amava biologia e eu odiava física. Só que eu não podia ficar focada em estudar biologia só porque eu gostava ou porque eu tinha mais facilidade. Justamente por eu não gostar e por eu ter mais dificuldade, eu tinha que focar mais em física. Então, vê aí quais matérias você tem mais dificuldade, anota essas matérias também para você focar mais nelas do que nas matérias que você tem mais facilidade, porque senão você vai perder tempo de estudo que você poderia estar adquirindo conhecimento em uma matéria que você não domina, você vai estar trocando esse tempo para perder tempo de estudo, porque querendo ou não, uma matéria que você já sabe, você não precisa ficar estudando demais, porque você sabe aquilo, mas também não pode deixar de estudar, né, gente? Você tem que estudar tudo, mas focar mais nas que você tem mais dificuldade e menos afinidade. Sexto passo, não estude o dia todo. Não adianta você falar assim, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas não adianta quando você deixa para estudar de última hora para uma prova. Eu já fiz isso várias vezes achando que ia dar certo e nunca deu, porque o seu cérebro ele não consegue absorver tudo que você estudar. Então, por exemplo, nunca fique o dia todo estudando só matemática, tipo, eu vou começar a estudar matemática 2 horas e vou parar só 6 horas da tarde. Você não vai aprender. Você vai absorver alguma coisa ou outra, vai te ajudar um pouco, mas você vai estar perdendo tempo, porque você não vai conseguir absorver aquilo. Outra coisa, não adianta também você pegar um monte de matéria e ficar lá estudando desde manhã até de noite. Não adianta, porque o seu cérebro vai ficar cansado, você não vai estar absorvendo nada daquilo, porque o seu cérebro vai estar morto por dentro, ele vai estar tipo gritando assim, para, pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Porque todo mundo precisa ter um tempo de descanso. Então, não estude o dia todo, porque não vai adiantar. E uma dica que eu sempre vi muito na internet, em vários vídeos de dicas de estudo, e que realmente é verdade, estude pouco, mas estude todos os dias. Porque se você deixar o conteúdo acumular para um dia antes da prova, não vai adiantar você ficar lá o dia inteiro estudando. Porque você vai estudar muito e o seu cérebro não vai absorver aquilo de uma vez só. Então, estude todos os dias o que for passado nas aulas para você não ter dificuldade de absorver nada. O sétimo passo é escolha um método eficiente para você. E quando eu falo de método, são essas rotinas mesmo. Escolha o que mais vai te agradar, o que você vai conseguir fazer com frequência, o que vai atender às suas necessidades, porque não adianta também você ficar seguindo tudo que eu tô falando aqui e ficar tentando isso a vida toda e ficar dando só errado. Então, se você viu que não deu certo, muda de método. Se você viu que a semana não tá rendendo, tenta olhar no seu planejamento o que tá falhando e sempre mude os métodos até você encontrar um que vai agradar, que vai encaixar na sua rotina e para sua mente também. Oitavo passo, escreva, releia e resolva exercícios. Gente, a melhor coisa que tem é você reescrever, ou seja, fazer resumo. Gente, é muito, muito, muito bom. Eu sempre fiz isso e sempre me ajudou muito. E os seus resumos vai do que você gosta. Por exemplo, mapa mental, um resumo escrito com tudo que você precisa, tópicos, enfim. Use e abuse dos vários tipos de resumo. Testa o que mais vai funcionar para você, o que mais vai render. E, gente, façam resumos, façam exercícios, releiam as matérias, porque é muito importante para fixar tudo na sua mente. E isso vai te ajudar demais, eu tenho certeza. Nono passo, que eu considero um dos mais importantes, que é desligue o celular na hora que você for estudar. Não deixe o celular do seu lado, não deixe o celular ligado,
Porque por mais que você deixe o celular longe de você, se ele estiver ligado, você vai ficar tentado a ir lá mexer um pouquinho. Então desliga o celular, porque aí a sua mente vai pensar assim, na hora que vier o pensamento, eu vou mexer no celular, sua mente já vai pensar, mas tá desligado, até ligar vai demorar. Então desliga o celular para você conseguir concentrar nos seus estudos. O 10º passo é um dos que eu considero mais importantes, que é descanse. Pode parecer meio idiota, mas tem muita gente que não descansa, que estuda final de semana, nas férias, no feriado. E, gente, é muito importante você descansar, tanto para sua saúde mental quanto para sua saúde física, porque o seu cérebro, ele precisa descansar, ele precisa ter um tempinho para ele assimilar tudo que foi aprendido, tudo que foi construído ao longo da semana. Então, nos fins de semana, não fique focado em estudar. Claro que não é uma regra, você pode sim estudar nos fins de semana se você quiser, se você não se sentir prejudicado. Mas eu particularmente gosto de descansar nos fins de semana, ter minha cabeça focada em outras coisas, para o meu cérebro ir assimilando tudo que eu fui fazendo ao longo da semana. E nos feriados a mesma coisa. Nas férias eu gosto de revisar alguns conteúdos, até porque é um período muito grande para você ficar à toa sem fazer nada o tempo inteiro. Mas não deixe de descansar, porque é muito importante. E a dica bônus, que é a 11ª dica, pode parecer muito boba, mas é super importante. Beba água e durma pelo menos 8 horas por dia. Gente, essas dicas são dicas valiosas. Eu não bebia muita água, não tinha esse costume. Quando eu comecei a beber mais água, eu percebi melhor em várias coisas. E uma dessas coisas é a concentração. Porque quando você bebe a quantidade certa de água para o seu corpo, a sua mente começa a trabalhar melhor, o seu corpo desenvolve melhor e você obtém uma capacidade de concentração maravilhosa. Então beba muita água, não exagere também, beba a quantidade de água ideal para o seu corpo, mas beba água para você ficar hidratado e concentrado. E dormir 8 horas por dia é muito importante para todo ser humano, porque a mente ela vai descansar nesse período, você vai conseguir assimilar melhor as coisas que você aprendeu durante o dia. Então é muito importante essas duas dicas, beber muita água e dormir 8 horas por dia. Esse foi o vídeo, não deixe de acompanhar o canal, então eu já vou logo pedindo para você se inscrever e ativar o sininho, porque vai ter muito conteúdo legal nos próximos vídeos. Eu tô pensando já umas coisas bem bacanas, umas participações especiais, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então não deixe de acompanhar o canal, deixe seu like, comente ideias para os próximos vídeos e até o próximo. Tchau!